Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para nossa live. Torcer para o Instagram ser colaborador aí do nosso trabalho, né, gente? O Instagram tá tão difícil. Torcer para nossa live não cair. Se a live cair, eu volto, tá bom? Porque o Instagram tá complicado, gente. E hoje nós vamos fazer bolachas decoradas de Halloween. E claro que essas técnicas para fazer a bolacha você vai estender elas para o Natal também, tá bom? Aqui é só uma prévia, né, gente? Porque a grande época de venda de bolacha decorada é o Natal. E aqui a gente já vai aprendendo e você já vai aí treinando para você ter bolachas aí para você vender, tá certo? Vamos começar aqui, gente. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Juliana Aleixo e eu sou culinarista da Mix e também da Select aqui no estado do Paraná. E hoje estamos aqui na Lupatini, nessa loja linda aí de Cascavel, para trazer para vocês essas bolachas decoradas aí de Halloween, tá certo, gente? Vou começar aqui, vou tirar minha plaquinha, né? Começar colorindo aqui nossos glacês, tá certo? Vou pôr minha bailarina pra lá. E vamos falar do nosso glacê, tá certo? Aqui eu já tenho um glacê batido. Eu usei o nosso batedor raquete. Para você fazer glacê real para bolacha, tem que ser o batedor raquete. Outras pessoas chamam de aquele batedor de pá. Deixa eu ver se ele tá aqui. Olha aqui, gente. Esse batedor, tá? Esse batedor você vai usar para bater o seu glacê. Como que eu faço esse glacê? Eu misturo água e o pó do glacê real, que é este produto aqui, que você encontra lá na Lupatini. Aqui atrás tem as instruções das quantidades para você fazer, tá certo? Você vai pôr na sua batedeira e você vai bater o nosso glacê real com o batedor raquete, certo? Terminou esse processo, você vai ter um glacê durinho desse jeito aqui, ok? E você vai guardar num recipiente bem tampadinho esse glacê, porque em contato com o ar o glacê endurece, ele começa a secar e ele vai virar uma pedrinha de açúcar, tá? Então você precisa bater o seu glacê e guardar numa caixinha assim, muito bem fechadinha, para ele não entrar em contato com o ar, tá certo? E aí, desse reservatório é que você vai dar sequência às cores do seu glacê, às texturas do seu glacê, tudo parte de uma base e essa aqui é a nossa base, tá certo? Então aqui eu vou começar fazendo o glacê branco, tá? Eu pego uma tigelinha, pego uma porção de glacê e eu vou tingir não, eu vou dar ponto nesse glacê para vocês verem, tá? Ele tá bem durinho, não dá para eu fazer nada com ele, né? A não ser ponto de bico. Se você quiser trabalhar o glacê com bico para um bolo de casamento, com pasta americana, se você quiser fazer detalhes nesse bolo, é esse ponto que você vai usar no seu bolo, tá? Porque ele é o ponto de bico. Mas eu preciso dele mais maleável para eu fazer a bolacha, então aqui eu tenho uma bisnaguinha com água e eu vou acrescentando aos poucos a água e vou mexendo esse glacê, tá certo? E eu vou mexer esse glacê até ele ficar num ponto aqui de leite condensado, tá? Ó, mexe bem, tá? Olha lá, certo? Partiu desse ponto aqui, eu vou pegar saquinhos e vou colocar o meu glacê dentro, tá? Os saquinhos para decorar bolacha, você procure saquinhos que sejam compridos, porque você vai precisar dar o nozinho, tá? Nesse saquinho. E se você pegar um saquinho muito curto, você não consegue dar o nozinho e você vai ter dificuldade para você trabalhar por conta disso, tá? Então você vai pegar o saquinho, ó, coloquei o glacê e vou fazer uma manguinha de confeitar. Dá o nozinho, por isso que ele tem que ser comprido, tá? Pra você poder dar um nó, pra você não ter problemas, tá certo? E eu gosto de cortar esse excesso do plástico aqui, porque eu acho que ele me atrapalha um pouco quando eu tô decorando bolachas, tá?
Vamos às outras cores, gente. Como aqui eu dei o ponto no branco, eu vou reutilizar essa tigelinha para uma outra cor. Eu vou fazer aqui bem pouquinho. Deixa eu ver. Não, vou fazer o laranja aqui. O laranja é mais. Vou fazer aqui a cor laranja, tá, gente? Ó, laranja. Vou usar aqui o laranja neon da Mix, tá certo? Pode ser o laranja normal também. Esse aqui já tá no final. Vou terminar com ele aqui. Dar uma batidinha pra ele soltar tudo, né? Pra eu já jogar ele fora, que esse aqui já tá mais do que no final. E vou dar uma mexidinha pra ver a cor que eu cheguei aqui, tá certo? Ó, bem laranjão. E o glacê não precisa de muito corante, porque como ele é à base de açúcar, ele é translúcido. Então ele não tem que você não precisa de colocar muito corante não, que você já vai chegar na cor, tá? Aqui como ele está endurecido, eu tenho que pôr um pouquinho de água. Agora fica uma questão. Aquela hora, como eu fiz o glacê branco, eu só coloquei um pouquinho de água para chegar no ponto. Quando você vai colorir o glacê, você começa colorindo para depois dar o ponto com a água. Porque como o nosso corante também é uma base líquida, você pode perder o ponto do seu glacê se você deixar para pôr o corante depois, tá certo? Então aqui, quando a gente vai colorir, a gente sempre põe o corante primeiro e depois põe a água. Vocês estão vendo que aqui ele tá firme ainda? Vou pôr um pouquinho mais de água e vamos mexer. E assim nós vamos fazer todas as cores, tá? Então paciência aí. Vão vendo as cores dos nossos corantes, ó. Aqui ele já soltou bem com a água, né? Ó, já tá leite condensado. Pega um saquinho. A parte mais complicadinha e demoradinha é as cores. Depois que você tem todas as cores, é só colorir. Aí é rapidinho, né, gente? Aí que é prazeroso demais fazer bolacha. Prazeroso, lucrativo. Estamos aí caminhando pro fim do ano, gente. Então você precisa aprender a fazer bolachas. Se você quer ter uma renda extra bem interessante aí, tá? As bolachas decoradas são muito valorizadas, tá? O público que consome, que quer comprar essas bolachas já sabe que o preço delas é diferenciado. O valor dela é bem significativo, porque os ingredientes em si são muito baratos, tá? Só que a mão de obra que a gente gasta, o tempo que a gente gasta é grandinho. Então, isso também tem um valor. Então, não é só ovos, a farinha e o açúcar, né? Aqui tem o valor do seu trabalho, a sua mão de obra, que aqui é o que tem mais valor. Porque a gente demora um tempo razoável aí para fazer as bolachas, tá? O material das bolachas é barato, mas o seu tempo não é barato. Vou tingir esse aqui com preto, tá? Travou meu vídeo, mas já voltamos. Eu acho que o meu corante tá entupidinho. Agora desentupiu. Preto, então já colori um laranja, agora eu tô no preto, tá? Começo pelo corante. Tá dando pra ver bem aí? Ó, começo pelo corante. Tá preto já, mas tá duro. Então vou pôr água. E vou dar um ponto na água, certo? E aqui a gente já tá colorindo já estamos com 3 cores. Faltam mais 3 cores pra gente começar, tá? Paciência aí. Tem que ensinar pra vocês todo o processo, né, gente? Porque é importante você ver os pontos do nosso glacê, ó. Ele tá um pouquinho resistente. Vou pôr um pouquinho de água, bem pouquinho. Coloquei 3 gotas aqui, tá? Mexo bem. E vou pegar um saquinho, certo? Vocês vão ver que legal que vão ficar essas bolachas. Lembrando que a técnica é a mesma para bolachas de Natal, para as bolachas de Páscoa, para Dia dos Namorados, para Dia das Mães, Dia dos Pais, todas essas épocas a gente vende muito bem bolachas, tá? Você faz um planejamento de produção
e vai fazer suas bolachas aí, tá certo? A receita dessa massa de bolacha eu vou deixar no descritivo desse vídeo para vocês, porém nós vamos nos atentar à decoração, porque a massa da bolacha é só você agregar todos os ingredientes, tá? Abrir com um rolinho e cortar, nada mais do que isso. Então é muito simples, vamos atentar à decoração, que é mais complicadinho um pouco. E muito prazerosa, como eu disse pra vocês, né? Vou pegar mais uma colher e agora vamos partir aqui, deixa eu dar uma mexida no meu glacê. O glacê parado, ele separa a água do açúcar. Então você tem sempre que estar mexendo, tá? Quando ele estiver colorido, você vai perceber bem nítido a separação desse líquido do açúcar. É só voltar a mexer. Agora vamos para o tom verde, tá? Verde, apesar que o verde já tá certo, vamos para o tom, vou colocar aqui, deixa eu ver, gente, a minha programação aqui. O roxo, tá? O roxo do olhinho, que eu fiz um brilhinho roxo no meu olhinho. Vou fazer essas 3 cores então, certo? Se faltar alguma aqui, depois eu tinjo. Para fazer o nosso roxo de Halloween, eu vou misturar o meu rosa cereja com o meu azul anis, tá? A mistura desses 2 tons vai dar um roxinho do Halloween, tá certo? Então eu vou pôr uma gotinha do azul anis e 2 gotinhas do meu rosa. Esse aqui tá fechado. Olha, não disse? Vamos abri-lo. Adoro abrir corante novo. Adoro. Vamos abrir esse. 2 gotinhas do rosa cereja, tá? Coloquei uma gotinha do azul. Vamos dar uma mexidinha. Olha lá, gente. 2 do rosa, 1 do azul e vamos mexer. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Olha lá, ficou roxinho já, tá? Bem pouquinho água para não perder o ponto do nosso glacê, tá? Olha lá, gente, já tá ficando roxinho, né? Vou colocar um pouquinho mais de rosa. E vou pôr mais uma gotinha do azul, tá? Porque eu quero um roxinho mais roxinho. Ó, uma gotinha, tá? Deixa eu pôr esse rosa pra cá. Olha lá, gente, roxinho, tá? Vou pôr um pouquinho de água a mais, porque ele ainda não tá no ponto, tá? Ó, tá duro, tá vendo? E ele tem que ficar na textura de um leite condensado, certo, gente? Ó, pus mais algumas gotinhas. Olha lá. Certo? Ó, melhorou o nosso ponto, vamos pôr no saquinho. Ok, vamos lá. Tingimos as cores, certo? Vamos lá, fechar mais esse saquinho. Importante o saquinho ser compridinho para você poder dar o nozinho, tá? E nós vamos começar aqui, certo, gente? Que agora que é a parte mais legal, né? Até agora foi só explicando aqui como é que a gente começa. Deixa eu pegar um paninho aqui e limpar minha bancadinha, porque tá umas gotinhas meladinhas, eu já não gosto. Passar um alquinho na minha mão. Começa a dar uma meladinha, já começa a ficar melhor. Olha lá, gente.
Isso aqui é uma bailarina para bolacha. Claro que para você fazer bolacha, não necessariamente você precisa ter uma bailarina para bolacha. Pode fazer sem ela, tá? Tô usando porque a gente ganha essas coisas dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros. E a gente gosta de usar nas lives para vocês conhecerem esse produto. Para pessoa que quer encarar essa parte de produzir bolacha, facilita, ajuda, tá? Mas não que você, para fazer bolacha, precisa ter a bailarina. A gente quer mostrar para vocês que existem utensílios próprios para isso. Eu vou pegar aqui, gente, uma abóbora. Tá vendo essa bolacha aqui? Ela é um desenho de uma abóbora. E eu vou começar riscando, demarcando aqui aonde eu vou começar a pintar, tá certo? Aonde eu vou colorir a nossa bolacha. Eu vou pegar um lápis, de preferência pega um lápis 6B, que é atóxico, tá? E eu vou começar aqui, ó. Aqui. Aqui tem o cabinho da minha abóbora, eu vou dar uma abaixadinha nesse cabinho a lápis. Certo? E desse cabinho aqui, eu vou começar a soltar gomos. Aqui não tem nada previsto, eu faço a olho. Se você tiver mais segurança pegando um material da internet para fazer isso, pegue, tá? Aqui eu faço porque a gente já faz muito tempo, então eu já faço meio a olho. Mas você pode pegar um risco pré-determinado para você seguir. Se isso for te dar segurança, faça isso, tá certo? E vou deixar um gomo destacado aqui no meio, tá? Ó. Olha lá, gente. Certo? Fiz um risco a lápis aqui. E como que eu começo aqui a minha abóbora, tá certo? Tirar os comentários. Para você tirar os comentários, Marli, você pega o seu dedinho e aperta o centro da tela e os comentários vão sair. Faz esse teste aí. Se não der certo, eu vou tirar os comentários. Acontece, eu tenho um pouco de trauma de tirar os comentários, gente, porque por 3 vezes eu tirei os comentários e eu perdi a live. Agora eu já aprendi a recuperar e etc, mas eu fiquei tão triste porque eu perdi a live naquela época que eu nunca mais tirei os comentários, tá? Por isso. Mas se você apertar com o seu dedinho bem no centro da tela, esses comentários vão sair pra você, tá? Você não vai ter problema mais. Mas vamos conversando aí, se tiver ruim pra ver. Gente, o som tá bom? A imagem tá boa pra vocês? Vão me dizendo, tá? Porque eu quero transmitir com qualidade pra vocês. Não quero que fique dúvidas, não quero que vocês deixem de ver algum detalhe, não quero que nada atrapalhe vocês agora, tá certo? Pra preencher nossa bolacha, eu tenho essa esteca aqui da Blue Star, que tem uma ponta bem fininha. Se você não tem uma esteca, pode ser um palito de dente ou um palito de churrasco com a ponta bem fininha. E tenho também esse utensílio aqui, próprio para decorar a bolacha, que é tipo um agulhão que a gente usa para preencher as bolachinhas, tá? Mas claro que pode ser palito de dente, ok? Para eu preencher essa abóbora aqui com gomos e esses gomos ficarem mais naturais, eu não vou preencher a abóbora inteira de uma vez. Eu vou fazer por partes, por isso que eu fiz a divisão de gomos, tá certo? Então eu vou começar preenchendo aqui o centro da minha abóbora, olhando bem e notando que eu não encosto o saquinho na minha abóbora, tá certo? Eu não encosto, eu vou com o traço no alto. Ah, eu nunca fiz, eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim, você vai pegar uma bancada, você não precisa já sair decorando bolacha, você pode começar isso na sua mesa. E você vem, ó, com traço alto. Deixa eu ver aqui onde vocês estão vendo, aqui. Ó, vem com traço no alto, retinho. Se eu fico fazendo assim, ó, encosto o saquinho na bancada, não sai glacê. Tem que ser no alto para ele sair, certo? Deixa eu pegar meu paninho, que eu já tô... Gente, eu não consigo falar pra vocês, ficar com a mão suja, vocês me perdoem, tá? Começa a me dar uma gastura, um streamlick. Não consigo. Então, e pra fazer bolacha, você vai precisar de ter um paninho pra você limpar a pontinha da manguinha toda hora, porque como ela é de açúcar, ela vai cristalizando essa pontinha e atrapalha. Então, toda hora que você for voltar com o glacê, você limpa a pontinha pra te ajudar. Fiz o contorno, eu já venho preenchendo, tá? Ó, põe bastante glacê, com bom senso, né? Não também exagerado,
para você não ter que arrastar esse glacê no desenho. Então eu venho com a minha agulha aqui, ou com o palito de dente, ou o que você tiver com a ponta muito fininha, e eu vou fazendo movimentos circulares para ajeitar o meu glacê no desenho, tá? Então assim, ó, eu ajeito o glacê no meu desenho e preencho toda aquela parte que eu delimitei para eu pôr glacê, tá certo? Limpo a minha pontinha e vou vir nesse gomo da lateral, ó. Não encosto a pontinha do saquinho na minha bolacha, porque se eu encostar, não vai sair esse risco aqui que eu quero. Vai sair todo irregular e às vezes nem vai sair, tá certo? E eu venho já em seguida preenchendo. Tem vários profissionais de bolacha que gostam de trabalhar um ponto mais firme do glacê para contorno e um ponto mais fluido do glacê para preenchimento. Esse ponto que eu expliquei para vocês, que é igual ao leite condensado, ele a gente chama de ponto médio, que com esse ponto eu consigo tanto contornar quanto preencher. E eu acho que para quem está querendo aprender bolacha, o ponto médio é mais vantajoso, porque com um ponto só você faz todo o trabalho, tá? Eu acho mais interessante. Lógico que depois a gente vai se aprofundando e vai conhecendo novas técnicas e depois você vai falar assim, ah, a Ju explicou daquele jeito, eu aprendi um jeito melhor. Claro que isso vai acontecer, porque cada um vai se adaptando conforme a sua necessidade, o seu público, a sua clientela, os seus pedidos, tá certo? Agora, eu preenchi essa lateral, aqui ficou vago e aqui vai ficar vago também. Gente, tô com os mosquitinhos da luz que tá me prejudicando aqui. E eu vou pegar aqui e vou dar sequência nessa lateral, certo, gente? Ó, fiz todo o contorno. Fiz todo o contorno, eu venho preenchendo esse lado aqui, tá certo? O que é o mais importante para você fazer a bolacha? O ponto do seu glacê. Não tem nada mais importante do que o ponto do seu glacê. O ponto do seu glacê vai determinar a qualidade do trabalho da sua bolacha, tá certo? É ele que vai falar assim, ah, essa bolacha vai ficar linda ou essa bolacha vai ficar mais ou menos. Porque se eu deixo o meu glacê muito líquido, eu não consigo fazer esse contorno em hipótese nenhuma, tá? E se ele fica muito líquido também, ela demora tanto para secar que ele acaba separando o açúcar do líquido, tá? Então, o ideal é você testar os pontos e fazer ele bem certinho. Olha lá, gente, a minha abóbora. Eu fiz as 3 partes e agora eu preciso esperar secar essas 3 partes para depois eu preencher aqui e o cabinho da abóbora, tá? Então, dessa forma aqui, eu levo para dar uma secada de mais ou menos 1 hora, tá? Deixo num cantinho secando. Se você quiser agilizar esse processo no forno, você pode, desde que seja um forno muito baixinho, às vezes com a porta aberta. Para quem tem forno elétrico, eu gosto de usar nos 50 graus. Olha, acabou de cair o cabinho da minha abóbora, gente. Olha só que tristeza. Eu gosto de colocar nos 50 graus mais ou menos, tá certo, gente? E fico de olho, porque se esse glacê, se você pegar um forno muito quente, esse forno vai fazer ferver o glacê. Aí você vai perder sua bolacha. Então a bolacha é muito sensível e você tem que estar atento a isso. Para pessoas que são profissionais de bolacha, eles têm um equipamento que chama desidratadora de alimentos. Essa desidratadora de alimentos, ela é muito boa para quem trabalha com bolachas. Tem gente que só se dedica a bolacha, que é expert em bolacha. Então eles têm uns equipamentos próprios, que nem a desidratadora, por exemplo, que faz uma secagem mais completa desse produto. Eu não tenho, trabalho com bolacha há muito tempo, então eu deixo secar no ambiente. Lógico que eu evito dia que tá chovendo, eu evito dias que tá muito úmido, e quando isso acontece eu acabo dando uma pré-secagem no meu forno, tá? Então, quando a gente dá uma pré-secada no forno, ela fica um pouco mais acetinada e esse trabalho que fica abauladinho fica mais predominante.
quando a gente dá uma pré-secada no forno, tá? Fica bem legal. Mas para quem tem vontade de investir nesse nicho de mercado, que é as bolachas decoradas, a desidratadora é um excelente investimento, tá bom? E com retorno garantido, porque bolacha vende o ano todo. Então aqui eu tenho uma que já tá seco, essas 3 partes, tá? Igualzinha àquela que eu fiz agora. E eu venho aqui, ó, como eu tingi esse glacê agora, vocês podem ver que o meu glacê não está no mesmo tom desse que está na minha bolacha, que ele já estava seco, certo? Então vai ficar um pouco destoado esse da abóbora aqui, porque é muito difícil você acertar o mesmo tom depois, tá? Aqui eu tô exemplificando para vocês. O ideal é você deixar secar a primeira parte e voltar com o mesmo tom de glacê, tá certo? Pra ficar mais bonito, mais bem acabado. Ó, aqui tá seco, aqui tá seco e aqui tá seco, aqui bem molhado e aqui vai ficar molhado agora também, tá certo? E daí eu deixo secar novamente essa bolacha pra depois a gente dar os acabamentos aqui. Ó, contornei e venho preenchendo. Bem preenchidinho, pra você não ter que ficar arrastando esse glacê, tá certo? Vamos lá. Vai fazendo movimentinhos circulares com a sua agulhinha. Ok, gente? E aqui eu vou pegar o meu glacê preto pra fazer o cabinho da minha abóbora, certo? Ó, vou cortar bem fininho. Corta bem fininho as pontinhas pro seu trabalho ficar mais delicado. Calma aí, gente, que parece que tá torto aqui. Melhorou? Acho que melhorou, né? Ó, vou pegar aqui meu glacê preto. Vou contornar o cabinho, estão vendo, ó? Contornei. Agora eu venho preenchendo. Preenchendo aqui, certo? Ó. Ok? Agora eu vou pegar o meu glacê branco, vou cortar bem fininho o pacotinho e vou fazer umas gotinhas parecendo como se fosse um brilho no cabinho, dando uma luz, tá? Então eu venho aqui, gente, assim, ó. Nossa, cortei tão fininho que eu nem cortei, será? Deixa eu cortar mais um pouquinho, gente. Que eu cortei com tanto medo que eu nem cortei. Eu gosto bem fininho, quanto mais fininho, mais delicado fica. Ó, agora sim. E vou fazer aqui também, ó, na lateral. E fiz 3 pontinhos. Deixa eu levar bem pertinho pra você ver. Olha lá, gente. Fiz um brilhinho no cabinho. Não vou virar muito pra o glacê não escorrer, porque ele tá molhado, tá? Mas olha lá, essa é a intenção, tá certo? Que saquinho é esse? Ele é um saquinho PP, tá? Você encontra facilmente pra pessoa que trabalha com embalagens, tá? Eu acho que acredito que na Lupatini tenha. Só que você procure um compridinho por conta do nozinho que você tem que dar. Gente, ó, vou pegar aqui. Se escorrer aqui, vocês finjam que não estão vendo, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês e ela tá mole ainda, tá? Olha lá, tá dando pra ver melhor, né? Ela ainda tá molhada, então pode ser que escorra o glacê, porque eu tô virando, né? Mas olha lá, gente, certo? Deixa eu pôr pra cá pra secar. Ainda tem aquele detalhe do cabinho que acabou de quebrar na hora que eu fui mostrar pra vocês, né? Coisas que acontecem. Então aqui eu já tenho uma abóbora seca. Olha que legal que fica. Eu não aguento ficar com a mão suja. Olha que legal que fica. Estão vendo o brilhinho no cabinho? Olha lá. E tá toda com gomos, tá? Esses gomos a gente só consegue fazendo esse trabalho de pré-secagem dos processos, tá? Seria muito fácil eu vir falar pra vocês assim, vamos colorir tudo de laranja e aqui temos uma abóbora.
Poderia. Eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de trabalho, mas a gente acredita que vocês queiram mais das bolachas, né? Então, para dar mais naturalidade ainda, eu vou pegar esse pó aveludado aqui da Mix marrom, tá? Esse aqui é um pó que a gente faz sombreados em flores e ele também serve pra gente colorir chocolate, tá? Ele é muito bom para colorir chocolate, cobertura fracionada, ele é bem pigmentado, tá certo? Ó, vou colocar um pouquinho aqui na minha tigelinha desse pó marrom, tá certo? E vou colocar também, aqui dentro dessa xuxinha, eu tenho maisena, amido de milho. Por quê? Porque esse marrom, como eu disse pra vocês, ele é muito pigmentado. E eu gosto de misturar para dar uma clareada nele, eu misturo um pouquinho de amido de milho, tá? Para ele dar uma cor mais amena. E aqui, gente, deixa eu colocar vocês mais perto de mim, aqui, isso. Vou ficar com a cara enorme aí para vocês, mas a intenção é mostrar melhor para vocês aqui. Eu venho com esse pó marrom no meio dos gomos, olha. Eu venho dando uma escurecida com ele, para dar uma naturalidade, uma profundidade nos veios da abóbora, tá? Deixa eu tirar aqui onde eu fiz exemplo para vocês com glacê, porque vai começar a bater pincel, bater isso, bater aquilo, aí fica tudo melado. Vocês já viram, né, gente? Eu não consigo trabalhar com a mão suja e com a mesa suja, tá? É meu jeito. Quem já viu live minha já sabe disso. Então eu venho com o meu pozinho aqui. Ó, eu pego o meu pozinho aqui e eu venho com um pincel, qualquer pincel, você pode comprar esses pincéis em loja de artesanato, onde você encontrar, tá certo? Pela internet, talvez lá na loja deva ter também, tá? Então eu venho com esse pozinho marrom aveludado, dando uma ênfase maior nos veios da nossa abóbora, tá? Por quê? Porque eu quero dar uma profundidade para essa abóbora aqui. Deixar ela mais verdadeira, tá? Por mais que é uma bolacha decorada, quanto mais detalhe você colocar, mais valor agregado você tem nesse produto aqui, certo? Olha lá. Eu vou pegar um pouquinho do meu glacê branco e fazer aquele brilhinho que eu não fiz nesta, tá? E assim, gente, olha, eu deixo esses pontos entre os gomos mais profundo por conta do meu pó aveludado marrom, tá? E dá uma verdade para minha abóbora, certo? Por quê? Ela parece mesmo uma abóbora, parece que os gomos dela estão bem definidos assim. Eu já descobri o que aconteceu, caiu minha tomada e tá puxando os fios aqui. Olha lá, gente, ficou bem mais legal, certo? Com a simples passada de pincel com pó. Olha aqui essa aqui eu fiz num tom, um laranja mais claro um pouco. Esse é o laranja normal da Mix, não é o neon, tá? Então, você veja qual o laranja que você prefere. Eu vou dar uma levantadinha para arrumar o fio, para não atrapalhar para as próximas que a gente vai pintar, tá certo? Deixa eu arrumar aqui, gente, porque caiu o negócio que segura o fio, aí fica puxando vocês para baixo. Daqui a pouco, vocês vão estar lá embaixo. Ai, gente, eu e meus fios, né? Que é tanto fio que... Certo, vamos para a próxima? A abóbora finalizada, a gente deixa secar bem, para ela ficar bem bonita, tá certo? Agora, nós vamos fazer o Frankenstein, deixa eu ver aqui mais, e vamos fazer também a nossa múmia, tá? Frankenstein e múmia. Então, eu vou começar aqui pelo Frankenstein. O que eu fiz aqui? Nós vamos preencher por etapas, como a gente fez com a abóbora. Então, a minha primeira etapa no meu Frankenstein é pintar o rostinho dele de verde, as mãozinhas aqui e as orelhinhas, tá? Por que eu fiz esse pedaço primeiro? Para ele ter aquele movimento, para ele ter aquela separação de camadas que vai me dar mais verdade no meu desenho, tá?
Então, eu vou pegar aqui o meu glacê preto para fazer o cabelo do Frankenstein. Primeiro de tudo, eu vou fazer o cabelo aqui, após eu ter preenchido de verde e esse verde está totalmente seco, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. Lembrando que eu não posso encostar o meu glacê na minha bolacha. Olha lá. Vou fazer agora a parte de cima da cabeça. Olha lá. Certo? Vou fazer aqui a minha lateral. E o Frankenstein, tem um cabelo todo irregular, certo? Um monte de altos e baixos, um monte de zigue-zague aqui, ok? E é assim mesmo, né, gente? Ó, vocês assistiram o desenho já? É assim mesmo, certo? Passei o meu contorno aqui, eu vou vindo com o meu preenchimento, tá certo? Então, vamos lá, por bastante glacê. Aqui meu cortadinho tá bem fininho e eu não vou mexer nesse corte, porque eu quero bem fininho, porque depois vamos ter detalhes de glacê. Aí eu vou ter que pôr em outro saquinho, então eu vou deixar fininho, mesmo que dê um trabalho a mais para preencher aqui. Mas é só ter um pouquinho de paciência e pondo o glacê. Eu não vou abrir mais esse corte, tá? Porque eu gosto de trabalhar com um corte menor, pra gente ter um trabalho mais fiel, mais delicado. Joguei meu glacê preto aqui, tá certo? Eu vou vir com a minha agulhinha e vou levando pros ladinhos. Certo, gente, ó. E vou preencher aonde o meu glacê não chegou. Eu vou levando com a minha agulhinha. Vamos levando em todos os cantinhos onde esse glacê não chegou. Certo? Aí eu vou dando um acabamento aqui. E aqui eu tenho o meu Frankenstein com o cabelo todo preenchido. Vocês viram a diferença do glacê seco, glacê molhado. O glacê molhado, ele fica muito brilhoso, tá? Conforme ele vai secando, ele vai ficando acetinado e fica lindo desse jeito, tá? Terminei aqui o cabelo do Frankenstein, eu vou fazer agora a roupinha dele, tá? Aqui no centro do risco é laranja e nas laterais é preto. Então, eu já vou vir aqui com o preto, tá? E vou fazer as manguinhas da roupinha dele. Primeiro de tudo, eu passo todo o contorno e venho preenchendo, tá? Olha lá, vou levando com a minha agulhinha em todos os cantinhos para dar um acabamento mais legal, tá certo? E limpo sempre a minha agulhinha para não manchar e não ir para um lado para o outro. Faço isso na lateral da roupinha. Dou a volta na mãozinha, essa parte da bolinha verde aqui é a mãozinha dele, como se ele estivesse segurando alguma coisinha para baixo, tá? Então, ele tem a mãozinha, já tá pronta e já tá seca. E aqui eu tô fazendo agora a parte da lateral da roupinha dele. Venho com a minha agulha e vou puxando pros ladinhos aqui e... Certo? Deu uma travadinha, voltamos, né? Quando volta, gente, quando a live trava e volta, volta tremido, tá? Volta tudo meio estranha a imagem, mas depois a gente volta. Vai voltando ao normal, tá certo? Olha lá. Preenchi cabelo, rostinho, a roupinha. Agora eu vou preencher de branco esses dois parafusinhos aqui do Frankenstein, tá certo? Ele tem um parafusinho na lateral e eu vou fazer branquinho esse parafusinho. Vou fazer aqui porque o rostinho já tá seco, certo? Então, eu vou fazer bem certinho aqui o meu parafusinho do Frankenstein. Bem legalzinho, ó, bem arrumadinho, certo? Agora, vamos pintar o olho do nosso Frankenstein, tá? Eu vou pintar o olho e enquanto vai dando uma secagem, depois que eu vou fazendo os outros processos, eu volto para terminar a roupa, tá? Como que eu faço o olho? Eu venho aqui, nesse buraquinho que eu já tinha riscado, para deixar desse jeito, eu venho com o meu glacê branco e preencho todinho a parte do olho, tá? Ó, agora eu vou no segundo aqui, no olho da esquerda, e vou preencher todinho também com o meu glacê branco, certo? Olha lá.
Vou dar uma batidinha pra assentar. Por um pouquinho mais aqui. Vou dar mais uma batidinha pra assentar. Vou pegar minha agulhinha, tá sempre limpando, principalmente se a gente mexer com o glacê preto, gente, tem que estar limpando a agulhinha, tá? Porque pode ser que fique uma gotinha de glacê na sua agulhinha e mancha o teu trabalho, tá certo? Olha lá, gente. De ponta cabeça aí pra vocês verem. Certo? Agora eu vou vir com o roxo, tá? Porque o nosso Frankenstein, ele tem um olhinho roxo. Pode ser a cor que você quiser, tá certo? Ó. Pintei de branco, eu vou vir por cima do glacê ainda molhado e vou fazer uma bolinha roxa, tá? Nos dois olhos dele, em cima do branco mesmo, desse jeito, tá? E em cima do meu roxo, do meu olhinho roxo, eu vou colocar uma bolinha preta, um banco molhado também, bem no centro, para fazer aqui a pupila desse olho, certo? Olha lá, gente. Ok? Agora eu vou vir com o branco e vou fazer a luz desse olho, tá? Aquele pinguinho do brilho do olhar. Olha lá. Não vou virar para não cair aí, tá? Mas olha lá, o brilho do olho, certo? Ok, gente? Aqui agora eu vou dar uma pré-secada. Mesmo que não dê tempo pela live, eu vou fechar aqui de laranja, mas agora vamos partir para a múmia enquanto isso, tá certo? Então eu vou deixar meu Frankenstein aqui e vamos partir para nossa múmia. A nossa múmia aqui, ó, ela já tá com o rosto preenchido e as mãozinhas também. Por quê? Porque são a mesma cor, é o nude, tá? Essa cor de pele é esse corante aqui, é o nude vintage. Você pode fazer com esse corante, colorir pasta americana, etc. Se você quiser fazer rostinho de bichinhos, né? Bonequinhas, você usa esse nude vintage que vai dar uma cor de pele bem bonita. Então aqui eu vou preencher o início aqui, vou começar pela cabeça da múmia, a parte de cima, tá certo? Ó. A parte de cima da minha múmia, fiz todo o contorno aqui e vou vir com o meu glacê preenchendo, tá? Aqui também a minha manguinha tá com furo bem pequenininho. Não vou fazer furo maior, porque com essa manguinha aqui eu quero fazer detalhes. Se eu fizer um furo muito grandão, depois tem que fazer outra manguinha, tá? Então eu vou liberando o glacê aqui em volta do meu desenho, onde fiz o contorno. E a gente já vem acertando aqui, tá certo? E é bastante glacê, porque eu não quero ficar rodando esse glacê pra lá e pra cá. Limpo bem a minha agulha e vou levando esse glacê aqui nos cantinhos, tá certo? Ó, movimentinhos circulares da agulhinha. Ó, vou fazendo um movimento circular para esse glacê chegar em toda a extremidade do meu contorno, tá? Pegar todo certinho. Ficar tudo bem preenchidinho. Ok, gente? Olha lá. Tudo preenchidinho, ok? Agora, olha, eu apertei tanto que fiz até uma bolha aqui na minha manguinha. Provavelmente eu vou ter que trocar esse saquinho aqui. Eu vou pegar a parte de baixo aqui da minha múmia, tá? A parte de baixo da roupinha dela. E vou fazer o preenchimento, tá certo? Eu apertei tão forte, gente, ó, que fez uma bolha no saquinho, tá? Provavelmente eu vou ter que trocar. Se explodir aqui, vocês já sabem por que explodiu. Eu apertei demais, o saquinho não é tão forte assim, né, gente? Com a pressão da mão da gente. Aí, se ele explodir aqui, a gente troca e faz outra manguinha, tá? Não tem problema, acontece. Às vezes acontece. Agora eu vou vir aqui arrumando a roupinha da minha múmia. Certo? Ó, levo certinho pros cantinhos esse glacê branco. Puxo aqui, bem certinho. E preenchi tudinho. Deixa eu dar uma melhorada aqui, porque aqui ficou meio vazio. Dá uma reforçada de glacê aqui, ok? Beleza.
Já vou fazer dessa múmia o olho, tá? Ó, o olho é da mesma forma que a gente fez o do Frankenstein, tá? Vou encher de glacê branco aqui em todo o buraquinho. Bem cheinho, tá? Venho aqui com a minha agulhinha organizando esse glacê do meu olho. Quem aí tá com paciência para fazer bolacha, já quer fazer bolacha? Ou quem aí tá assistindo a live e falou, meu Deus do céu, é assim que faz essas bolachas? Aí deve ter dois times, né, gente? Fala pra mim aí. Você é do time já quero fazer ou é do time, meu Deus, é assim que faz? Qual time você pertence? Ai, gente, eu amo fazer bolacha. Eu acho que vocês devem ter percebido, né? Eu adoro fazer bolacha. Qual time você é? Já quero fazer? Ou nossa, é assim que faz? Meu Deus do céu! Me contem, gente. Ah, já quero fazer. Aê, esse é das minhas, já quero fazer. Ó, tô pondo brilho no olho da minha múmia, tá certo? E agora eu vou dar uma pré-secada nela para depois preencher essa lateralzinha aqui, tá? Por conta dessa divisão aqui e da roupinha. Eu já tenho uma aqui, com essa parte toda pintada. Você gosta de olhar, Lê? Ah, eu acho que você gosta de fazer, porque você é uma artista, né? Deixa eu dar uma melhorada no brilhinho do olho. A Alessandra é uma artista. Artista de verdade. Eu também gosto de ver fazer. Por mais que eu faça, quando eu vejo alguma live de alguém fazendo, eu gosto de ver fazer também. Na verdade, assim, gente, meu celular é aquele celular prejudicado, né? Se alguém um dia levar meu celular e ver as fotos do meu celular, falar assim, gente do céu, não tem outra coisa sem ser receita e bolo. Vai, lógico que vai tentar, imagina. Meu celular só tem essas coisas, gente. Minhas lives, meus bolos, minhas bolachas, meus doces modelados, minhas pastas americanas. Não tem nada fora disso no meu celular. É minha vida mesmo. Olha lá, gente, tô fazendo a lateral do rostinho da múmia, tá certo? É essa parte aqui que tá faltando fazer naquela que eu acabei de pôr ali. Vou acertando esse glacê para ele ficar todo espalhadinho em todo cantinho, ó. Você vai com a pontinha da agulha, bem certinho, e vai fazendo. O negócio é ter paciência, né? Aqui não dá pra fazer nada correndo, tá, gente? Nada correndo. Olha lá. A nossa múmia tá toda pintada. Faltam detalhes, né? Todos faltam detalhes aqui. Nós vamos começar a fazer os detalhes, certo? Vamos ver. A abóbora eu terminei. Vamos aos detalhes do Frankenstein, então. Gente, eu tenho um Frankenstein aqui. Todo seco já, tá? Ó, todo seco, ok? O que eu vou fazer nele? Eu vou fazer uns trabalhinhos, boquinha, curativo, coisa de Frankenstein, tá? Então, eu vou pegar uma canetinha comestível, pode ser uma canetinha atóxica. Essas canetinhas você encontra, essas canetinhas para alimentos, você encontra lá na Lupatini. E a minha bolacha já está totalmente seca. Então, eu vou fazer com a canetinha, pode ser com glacê também, tá? Se você dominar aí bem o glacê, fizer bem fininho, consegue. Eu vou fazer o entorno do olho do meu Frankenstein. Vou fazer também aqui uma sobrancelha, bem levezinha, tá? E vou fazer a boquinha dele. A boquinha eu vou fazer com glacê, tá? Pra ficar mais predominante. E vou fazer uma boquinha toda torta, certo? Porque nós estamos falando de um Frankenstein aqui, ok? Vou fazer também o curativo, tá? Então, vou fazer o curativo aqui na lateral da cabeça e aqui no lado do rosto. Vou fazer um risco, vou deixar secar um pouquinho e depois eu venho com o risco oposto, tá? Deixa eu pegar aqui
o meu pozinho marrom, aquele mesmo que a gente fez a sombrinha na abóbora. E vou fazer uma sombrinha no meu parafusinho na lateral aqui. Como se ele estivesse saindo mesmo, tem um sombreadinho, tá? Então, a gente tem que se atentar nos detalhes, fazer um sombreadinho para dar mais naturalidade ao nosso Frankenstein aqui, ok? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu fazer um sombreadinho na mãozinha aqui, tá? Agora, eu fiz o risco, eu vou fazer o pontilhado por cima, tá? Você sempre deixa secar um pouquinho. Olha lá, gente. O nosso Frankenstein, certo? Tá com cara de Frankenstein, não tá, gente? Me ajuda aí. Deixa eu colocar o brilhinho dele mais altinho um pouquinho aqui do olho. Olha lá. Ele é um Frankenstein com fofura. Tem uma diferença, né, gente? Não é aquele Frankenstein de terror, né? Ó, vou fazer a boquinha desse, ó. E vou fazer também o curativo aqui na lateral. Bem fininho. Por isso que eu não quis cortar. Porque se nessa hora o saquinho tá muito grosso, ele vai ficar bem esquisito o detalhe, tá? Então, quanto mais fino, melhor. Por isso que eu gosto da canetinha, porque mais fino que a canetinha é impossível. Aqui faltou a blusinha, certo, gente? Vou pegar meu laranja aqui. Olha aqui, vocês estão vendo como aqui tá mais escuro que aqui? Ó, aqui tá bem escuro e aqui não. Por quê? Começou a separar o meu glacê. Ele começa a dissorar, ele começa a ficar bifásico, tá? Nessa hora eu fecho a pontinha com uma mão e com a outra mão eu vou fazendo esse movimento para ele misturar. Precisa fazer isso, tá? Senão na hora que você for apertar o teu saquinho vai sair a água do glacê. Aí você vai ficar desesperado, porque daí vai molhar a tua bolacha. Então você precisa, quando você vê que ele tá separando o líquido do açúcar, você precisa massagear um pouquinho para ele voltar, tá certo? É normal acontecer isso, não é anormal não, tá certo? Olha lá o nosso Frankenstein. Esse aqui deu uma vazadinha no meu glacê aqui em cima. Eu vou dar uma limpada com o meu dedo e logo do preto para manchar bem minha mão, que eu odeio que mancha minha mão, mas vamos lá. Olha lá, gente. Ó, se escorrer aqui vocês entendem, tá? Porque eu acabei de pintar. Olha lá. Nosso Frankensteinzinho, certo? E vamos colocando para secar por processos, tá, gente? É assim mesmo. Vamos pegar a múmia agora pra gente fazer um trabalhinho nela. Deixa eu limpar minha mão. Ó, eu vou pegar essa múmia aqui que ela tá mais adiantada. Vou pegar aqui meu pozinho. Meu pincel caiu, deixa eu pegar. Eu tinha mais um aqui, mas vou pegar ele mesmo, porque ele é mais macio, esse pincel aqui. Esse pincel que eu tô usando aqui, ele é próprio pra confeitaria, ele é da Celebrate, tá? Você pega o pozinho marrom, lógico que dependendo do motivo da sua bolacha, vai ser a cor do pozinho que você quiser. Aqui eu vou dar uma sombreada na minha múmia pra fazer que ela tá sujinha, tá? Ela não tá, ela é uma múmia, né? Então eu não posso fazer ela tão rosadinha, eu tenho que dar uma sujadinha nela pra ela ficar, sai pra lá, mosquito. Pra ela ficar mais naturalzinha, tá, gente? Então eu vou dar uma sujadinha aqui, não vou levar muito meu pincel pra cá, porque tá molhadinho o glacê da lateral, lembram, né? Essas formas de bolacha tem na Lupatini? Olha, não vou saber dizer, tá? Mas acredito que tenha bastante coisa lá de cortadores para bolacha sim, tá certo? A ideia aqui, gente, é mais para mostrar a técnica para vocês, tá certo, gente? Então, porque agora pro final do ano vai ter muita venda de bolacha e você vai ter que saber fazer, né? Tem que saber fazer, não tem jeito. Então aqui a gente é a técnica, mas eu acredito que tenha sim. Na verdade eu errei em não perguntar se tinha cortadores lá, tá certo?
Exceto com a mão aqui. Mão daqui de casa. Menina, eu não sei o que aconteceu hoje, gente, porque minha casa tem todo um trabalho para proteger de tudo, né? E hoje eu não sei o que aconteceu, não sei se foi por conta desse tempo que choveu muito. Começou a aparecer uns mosquitinhos, sabe? Aí eu peguei e fiz umas coisa de sítio. Eu queimei café com papel. Minha mãe que me ensinou, tá, gente? Vocês não ri, não. Peguei café, pó de café, com álcool, papel toalha, taquei fogo, fez aquela fumaça, sabe? Sumiu os mosquitinhos. Porque minha mãe falou, quando acontecer isso, né, desse tempo de chuva, acontecer isso, você faz isso. Mas agora parece que eles estão voltando, eu não sei se é da chuva, o que que é. Não é normal, aqui em casa não tem. Só que hoje, em especial, desde cedo tenho notado um movimento de intrusos estranho, tá? Pessoal, ó, deixa eu pôr. Voltamos, gente. Eu não entendi. Ah, ensinar o que? A fumaça? Ah, eu perdi o assunto porque travou a live. Me explica aí. Gente, ó, eu peguei esse saquinho com glacê branco bem fininho, o furinho bem fininho, tá? Vocês estão vendo que eu tô fazendo uns detalhes aqui, ó, pra aparecer ataduras, gás e atadura, tá? Olha lá, tá vendo os risquinhos, tá certo? E agora eu vou fazer na cabeça em 2 movimentos, tipo cruzando essa atadura, tá? Então aqui eu vou começar. Voltou, né, gente? Estão me vendo bem? A fumaça? Então, eu peguei uma assadeira, coloquei papel toalha, molhei esse papel toalha com meu spray de álcool, esse aqui é álcool. Taquei pó de café e taquei fogo. Aí solta uma fumaça, menina, não tem mosquito que aguenta, nem a gente aguenta direito, na verdade. Aí deu uma melhorada, mas assim, a casa fica com aquele cheiro de fumaça, mas eu prefiro o cheiro da fumaça que os mosquitos. E agora à tarde começou uma mosquitaiada de novo. Eu não sei, eu vou ter que fazer o toque da fumaça de novo. Olha lá, gente, aqui tá todo liso, tá? Minha bolacha tá seca aqui em cima, tá toda lisa. E eu vou fazer as ataduras, tá certo? Olha lá. Então eu vou fazer esse movimento contínuo. Não pode titubear aqui, porque senão fica picotado o glacê. Então tem que ser de uma vez, tá, gente? Ó. Movimento contínuo, limpando sempre a ponta do saquinho, ó. Aqui eu já picotei, vou voltar aqui rapidinho, tá? Mas tenta não picotar, porque se ele ficar contínuo, fica outro trabalho, fica bem mais bonito. Então tem que fazer uma pressão constante aí. Ó, tá rodeando eu aqui, gente, eu tô ficando estressada, já odeio bicho. Olha lá. Estão vendo o relevo aqui? Os riscos? Agora eu vou vir ao contrário, tá? Pra fazer como se encaixasse as ataduras, tá certo? Acho que vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer, né? Fazer um movimento bem constante, sem respirar aqui, pra não picotar, tá certo? Ó. Tem que fazer de uma vez, senão picota. Então, eu acredito, gente, que essas mosquiteiras é por causa da chuva. Ai, mas me irrita. Nossa, eu não posso com isso. Deixa eu pegar aqui pra não... Olha lá, estão vendo as ataduras, ó? De um lado e do outro. Fiz cruzando, tá? Agora eu vou contornar o rostinho da múmia. Essa parte de baixo aqui, gente, ela ainda tá molhada, tá? Se eu fizer os risquinhos em cima da parte molhada, os risquinhos vão entrar e não vai ficar relevo como é o plano aqui da bolacha, tá? Por isso que a gente tem que esperar secar para fazer os riscos, porque daí vai dar um relevo. Como aqui eu não temos o tempo aqui necessário, eu já vou fazer, tá? Mas tô avisando para vocês, quando a gente coloca o relevo em cima do glacê molhado, esse relevo tende a afundar no glacê molhado e deixa de ser relevo, tá? Ele não aparece. Então eu vou fazer uns riscos aqui.
para dar continuidade no trabalho de relevo aqui das ataduras da minha múmia, tá? Mas não vai ficar tão legal quanto você fazer no glacê seco. É outro resultado. Porque ele fica alto relevo mesmo. Aqui, como embaixo ele tá todo encaixando, eu tô cruzando aqui, tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha caneta preta, vou fazer o risco em volta do olho. Esse olho aqui já tá super seco, tá? Porque eu já tinha deixado secando. Tá diferente do outro que ainda tá molhado. Venho com a caneta, faço esse risco em volta do olho. Faço uma sobrancelhinha bem delicadinha, porque a minha múmia é uma menininha, certo? Vou fazer um narizinho bem delicadinho, bem assim, só pra constar. E uma risadinha bem tímida, tá certo? E vou mostrar aí pra vocês. Olha lá, gente, a nossa múmiazinha. Outra coisa legal que fica você fazer, vocês viram que eu dei uma sujadinha básica nela. É aqui na cor da íris do olho, você pode vir com uma canetinha preta e fazer esses risquinhos assim. Vai dar uma naturalidade maior ainda pro olho, ó. Você vem passando o contorno preto na íris roxa. E vem fazendo uns risquinhos assim. O olho vai ficar mais natural, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, gente. Deu pra ver bem? Ó, a nossa múmia tímida. Ó, aqui o relevo, você tá vendo que ele... Não sei se vocês conseguem ver por causa da luz. Esse relevo, ele já começou a entrar no glacê por ele tá mole. Diferente desse, que aqui, ó, tá relevo. Aqui, ó, como aqui tá sem secar, ele começa a penetrar. Então, ele não dá o relevo. Tem que tá seca a primeira camada, para depois você colocar mais os trabalhos, tá certo? Eu vou montar aqui, então, uma exposição das bolachas pra gente fazer o nosso print. Se você vai fazer as bolachas e por acaso na hora de você assistir essa live depois e você ficar com alguma dúvida, você pode me chamar no meu direct, tá? Meu Instagram é JuAleixoOficial, com X. Você entra lá e fala, Ju, não entendi o ponto, não entendi a cor, não entendi. A gente conversa e eu vou tentar te ajudar com certeza, tá certo? Aqui é mais para você aprender a técnica e já te dar um start aí pro Natal, que é a época que a gente mais vende bolachas. Gente, no Natal eu vendo mais de 1000 bolachas. Então, eu fico quase louca. Quero que você fique louca também. Aqui, gente, eu tenho umas. Olha essa aranha. Tá? Muito fácil. Na verdade, esse cortador da aranha é um cortador em formato de bala. E eu fiz aranha, tá certo? Eu vou colocar ela aqui pra dar um suporte aí para nossas bolachas. Olha esse morcego. Eu coloquei um glitter aqui. Estão vendo que tem um glitterzinho, tá, gente? Ó, é um glitter. Olha o morcego. Estão vendo esses relevos aqui, gente? Isso aqui só dá certo com o glacê seco. Quando ele tá seco aqui, você consegue dar relevo. Se ele tiver molhado, não dá pra fazer o relevo, tá? Ele não pega. Vamos pegar nossas abóboras. Olha lá as abóboras, tá? Pra fazer o nosso print aí. As abóboras, os morcegos. Vou pegar aqui as nossas múmias. Olha a múmia, gente. Que show de bichinho mais lindo. Não é porque é Halloween que a gente precisa fazer um troço assombroso, quero dizer, né? Pode ser bonitinho. Ó, vou colocar aqui meu Frankenstein. Meu morcego. Olha o chapéu da bruxa, gente. Olha lá. Roxinho também, olha lá. Certo? E assim, você usa a sua imaginação, faz umas coisas bem legais. Bolacha, como eu disse pra vocês, é muito valorizado. O pessoal gosta muito de bolacha decorada. Aí em Cascavel, com certeza também, né? Porque não é tão longe assim daqui, né, gente? Vamos combinar, certo?
Então o pessoal gosta mais ou menos das mesmas coisas. Então a gente tem que investir nessas coisas modernas, coisas de mercado diferente. Olha lá, nossa abóbora. E apostar aí no nosso conhecimento, né? Aproveitar essas lives gratuitas aí que ensina muita coisa. O pessoal ensina. E, pessoal, quando a gente ensina em live, a única coisa que a gente visualiza é vocês aprenderem e fazer disso um ganho, realmente. Realmente, esse é o objetivo, sabe? Eu ouço muito, quem me conhece sabe que eu sempre dei aula presencial viajando pelas lojas, pelas cidades. Eu sou de Maringá, não sou de Cascavel. Já fui para Cascavel inúmeras vezes. Já dei muita aula em Cascavel, quem me acompanha sabe. Em Palotina, em Marechal, tenho clientes em Foz do Iguaçu. Então eu sempre viajei dando aula. E depois da pandemia nós começamos com live e o alcance da live é muito maior, né, gente? Porque eu baixo aqui essa live para vocês, quando eu vou ver daqui um dia, 2 dias, 3 dias, passou tanta gente por essa live que na sala de aula a gente jamais alcançaria o tanto de gente que a gente alcança com uma live, certo? Então quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de fazer o que eu faço, eu amo. E o objetivo maior e o que a gente mais ouve dos nossos alunos, né, das meninas, sempre, Ju, comecei a fazer pão de mel e eu paguei a faculdade do meu filho. Ju, comecei a fazer bolo no pote, comecei a fazer os panetones, comecei a fazer, nossa, como que foi, né? Como que eu avancei, porque, gente, a gente começa a aprender, você vai aprender a fazer a bolacha, você não vai ficar só na bolacha. A gente sempre quer mais, é do ser humano, é da gente querer aprender, querer mais. E a gente começa a acompanhar outras confeiteiras, né? Eu acompanho um monte de confeiteira que eu admiro, que eu acho o trabalho lindo, eu também quero fazer aquilo, eu também quero aprender aquilo, né? Então, assim, nas nossas viagens, o objetivo era isso, nas nossas lives, o objetivo é, se você de repente está com uma renda baixa para o tanto que você quer, o tanto que você sonha, o tanto que você merece, você precisa aumentar esse ganho, parte para um segundo caminho aí e agrega esses conhecimentos, tá? Só que se você cair de cara nas bolachas, eu acredito que vai ser o seu negócio, porque é muito valorizado, o pessoal gosta muito de bolacha. Qualquer bolacha dessas aqui, eu vendo a 10, 12 reais cada uma. Não tenho problema em vender, eu tenho problema, o meu maior problema é falar, não posso fazer porque eu não vou dar conta de entregar. Porque hoje o problema é esse, o problema no passado era não ter clientes, né? A gente começa assim. E depois, com o tempo, né, com os anos, você vai partindo para tantos lados e aumenta tanto o nicho de produtos e outras coisas que a gente acaba às vezes não dando conta. Então, se você precisa de uma renda extra, se você já quer começar a pensar aí no seu Natal, as técnicas são as mesmas. Já comece atrás dos seus cortadores, já vai estocando glacê real, porque glacê real em dezembro falta, esgota. Porque a Mix, gente, lá pro dia 8, 10 de dezembro fecha, abre só em janeiro. E o glacê real terminou? Terminou, porque o pessoal entra em férias coletivas, certo? Indústria é diferente, né? Então, se você vai se adaptar em fazer, vai querer fazer, já começa a estocar seus glacês, já vai atrás dos seus corantes, já vai atrás dos seus cortadores e já começa a treinar, tá certo? Com esse glacê você pode escrever, você pode fazer lembrancinha de maternidade, você pode fazer aniversário e decorar mesas com bolachas, a gente faz muito isso. Você pode fazer topper de bolo, você pode fazer... A Páscoa vende muito bolacha, o Natal é o que mais vende, a Páscoa em segundo lugar é o que mais vende, tá? Então, se dedique, sabe? Treina. Tem muita live ensinando as técnicas novas, técnicas avançadas. Hoje tem stencil, hoje tem tanta coisa para você pôr nas bolachas. Vai treinando e vai se aperfeiçoando. Eu tenho certeza que você vai fazer disso uma renda incrível aí para você e para sua família, tá certo? Pessoal, 5 minutinhos eu vou deixar a receita da massinha para vocês. Lembrando que nessa massinha eu coloquei baunilha, tá? Mas para você que for trabalhar com bolachas, essa massa é uma massa base. Eu saborizei essa com baunilha. Na receita eu vou pôr baunilha, mas a que eu mais vendo é a com raspas de limão siciliano. Então, assim, ela é uma massa base que você pode saborizar com qualquer coisa, tá?
Mas a minha campeã de venda é com raspinhas de limão siciliano. Pega a raspinha, não raspa a parte branca, só a raspinha da parte amarela. E você vai ter um perfume na sua casa quando essa bolacha tá assando, incrível. E a que eu mais vendo é limão siciliano, tá? Mas você faz sair do acordo com o seu público, com o seu cliente gosta, tá certo? Vou ficando por aqui, eu falo pouco, vocês perceberam que eu quase não converso, né, gente? Essa live vai ficar salva aqui no perfil da Lu Patini, qualquer dúvida que você tiver, me chama, a gente conversa, tá certo? E espero vocês aí numa próxima live, que eu acho que esse mês tem mais uma, tá, gente? Então fiquem de olho aí nas nossas lives, comentem, né? Compartilha aí com o pessoal que você conhece. Vou tirar meu óculos pra gente fazer um print, né, gente? Nunca uso óculos em live, mas quando é bolacha e como eu passei dos 40, o óculos se tornou obrigatório em trabalhos delicados. Compreendem, né? Quem tá na minha idade sabe como que é. A gente já não vive mais sem os bichinhos. E eu vou dar um up aqui no meu... pra ficar mais alto. E vamos fazer o nosso print. Deixa eu pegar o meu glacê real, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Espero que você faça essas bolachas sem cair. Por favor, se comportem. Meu morcego é mal criado. É muita bolacha para pouco espaço para print, né, gente? Vamos combinar. Deixa eu pôr vocês mais longe um pouco para ficar melhor para fazer o print, porque senão fica muita bolacha. Olha lá, gente. Gostaram? Eu espero que vocês façam, tá bom? Se você fizer as bolachinhas, marque a Lu Patini. A loja tá lá esperando você com as portas abertas, com toda a linha da Mix e da Selecta também, tá certo? Vamos para o nosso print? Deixa eu baixar minha mão. Certo, gente? Muito obrigado por vocês participarem da nossa live. Espero vocês nas próximas, que vamos ter. Até dezembro tem muita live, né, gente? E se você quiser sugerir um tema para nossas lives, é só você chegar lá na loja e falar assim, pede para Mix ou para Selecta fazer uma live de tal coisa. E eles vão me passar o recadinho, tá bom? E eu vou ver o que eu faço aí para atender vocês, certo? Aceito sugestões, eu amo sugestões, porque a gente quer acertar no que você precisa, tá bom? Tchau, gente, boa noite para todo mundo, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau!